Cumprimento a todos os campos do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, abrindo a sua Bíblia, dando glória a Jesus. Hoje era para minha mãe estar aqui pregando, mas minha mãe não pôde estar, devido aos problemas dela. E daí o pastor me falou assim: então você traz uma palavra para a gente. Falei assim: trago. Foi um dia que está sendo corrido para mim, os irmãos não têm visto eu aqui, né? No dia de semana, porque eu estou trabalhando em Mairi, aí eu estou indo e estou voltando todo dia, está complicado, e eles estão reformando, arrumando o trecho ali da Castelinho, e lá na Castelinho o trânsito assim, está muito difícil, anda, para, primeira, segunda, anda, para, primeira, segunda, às vezes você fica 1 hora ali, só para passar um pedaço de um trecho, é complicado, mas vamos ver se agora, eu acredito, né, que semana que vem já volta ao normal, e a gente volta a cultuar normal ao Senhor, mas tenho sentido falta dos irmãos, né, dessa comunhão de poder estar adorando ao Senhor junto com os irmãos. A Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas, quem trouxe a palavra do Senhor. Já ouvimos aqui Mateus, já ouvimos Marcos, já ouvimos, né, Lucas também, já foi falado aqui. Abra no livro de Lucas, no capítulo 8, enquanto você acha, capítulo 8, verso 40. É um texto muito conhecido, mas é um texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu possa estar passando para a igreja, né, sobre esta palavra, a fé que transforma a vida. Aleluia. Quem crê? Quem crê que a fé transforma a vida? Você crê que o Senhor, aleluia, pode mudar a tua vida como Ele fez com aquela água, transformou a água em vinho? Você crê? Porque se você crê, aleluia, você receberá do Senhor, porque aquele que acredita, aquele que crê, aquele que confia, recebe de Deus. Amém? Desde já eu quero agradecer, aproveitar, antes de estar lendo a palavra, aproveitar que o pastor falou sobre a escola bíblica. A escola bíblica, eu gosto, eu sou fã, né, de carteirinha, escola bíblica, espiritual e corpo para os adultos, para os jovens, se eu não estiver enganado, é Jeremias, que é arrependimento e lamentação. Vai falar bastante sobre o livro de Jeremias, é muito interessante. Os pais que têm criança, tragam as crianças na escola bíblica, que não está vindo, a gente só está tendo uma criança só, às vezes quando tem, às vezes não tem, tá? Depois não pode reclamar que o seu filho foi para o mundo, que o seu filho está fazendo coisa errada, você não criou ele dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus no livro de Lucas, que era médico, né, e era amigo de Paulo, que prega para Lucas, e Lucas se converte, diz assim, capítulo 8, no verso 40, eu vou ler uns 2 versículos aqui, uns 2 não, uns 3 mais ou menos, vou ler o 40, eu vou ler o 43, né, e eu vou ler o 44, o 40, e aconteceu que ao retornar Jesus à multidão, o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse a sua casa. 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. E o 44, e chegando por trás dele, tocou na orla de sua veste, e imediatamente estancou-se o fluxo de sangue. Aleluia, glória a Deus. Você pode tocar no Senhor essa noite, sabia? Se você ficar em espírito de oração, você vai conseguir sentir a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, porque Ele não está longe. Muitas das vezes nós paramos e pensamos que o Senhor está longe. Deus não está perto de mim, não sentimos, mas não sentimos porque não o procuramos, aleluia, porque não buscamos a Ele de uma forma que se deve ser buscada. Quem veio para adorar ao Senhor? Ou você ou eu só viemos aqui para ver quem vai pregar, né? Não sou um grande pregador, eu sou assim, eu sou um professor, eu gosto de dar aula na escola bíblica, mas quando me é dada a oportunidade de falar da palavra do Senhor, né, eu gosto de falar sobre o texto. Vai narrar sobre Jairo e a filha dele. Jairo chega para Jesus
e fala para Jesus, prostrando-se: a minha filha está muito doente, está à beira da morte, e ela vai morrer. E Jesus, né, olha para ele e fala: o que você quer que eu faça, né? Vamos comigo, porque se você chegar lá e você tocar, tenho certeza que ela vai ser curada, e ela não vai morrer. E o texto continua a sua narração, só que antes de chegar na parte em que Jesus encontra-se com Jairo, a multidão já o esperava. O texto vai dizer que a multidão já o esperava, e atento, a maioria deles eram curiosos, a maioria deles é aqueles que já seguiam, a maioria deles é aqueles que já eram fãs. Sabe aquela pessoa que é fã? É fã, só que ela assiste, ela vê, ela ouve, só que ela não pratica. Ela não pratica aquilo que aquela pessoa que ela é fã pratica. Agora, quando ela é fã de verdade, vamos supor, se ela for fã de verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai cantar, como diz o povo do mundo, ela vai cantar as mesmas músicas que aquela pessoa canta, ela vai vestir as mesmas roupas que aquela pessoa veste, ela vai falar do mesmo jeito que aquela pessoa fala, porque ela quer ser igual ela. E nós não queremos falar como Cristo, não queremos andar como Cristo, não queremos ser como Cristo. Não, irmão, eu quero ser como Cristo. Nós não queremos, irmão, porque quando nós queremos realmente ser como Cristo, o que nós fazemos? Nós oramos, nós meditamos na palavra, nós andamos em verdade, nós andamos em santidade. Quem chega perto de você vai assim, estou sentindo um cheiro. Sabe que cheiro é esse? O cheiro do Espírito Santo. Você é diferente, a pessoa vai falar, você fala diferente, você anda diferente. Aleluia, você vive diferente. Porque está vendo em quem? Você está vendo Cristo, está vendo Jesus. E a multidão o seguia, só que a multidão não tocava. A multidão olhava, curioso: o que será que ele vai fazer? O que é esse? Aí cutucava o outro: quem é esse? Quem é esse? Não, esse é Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré, mas quem quer? Não conheço não. Jesus de Nazaré para mim tanto faz como tanto fez. Não, é que ele curou o endemoniado. Ele foi lá e expulsou o demônio. E o demoniado que já vivia lá no cemitério lá, que ninguém podia com ele. Não, ele só deu uma passada lá. Quando ele passa, o demoniado olha para ele assim e fala assim: não é a hora não. Aí Jesus fala assim: mas deixa que a gente entra no porco e pula. E Jesus disse: vai. Dá para parar um pouquinho para entender, aleluia, o que estava passando aquele homem. Aquele homem estava passando uma aflição, ele estava aprisionado naquela legião de demônio. E quando Jesus chega, há libertação para ele, há esperança. Eu creio que ele estava possesso de demônio, e quem falava na boca dele era o demônio. Irmão, você está falando de demônio, né? O demônio está em volta da tua casa, em volta da tua vida, tentando te derrubar. Está tentando te derrubar. Não vigia não, não ora não, não busca não ao Senhor, não anda não com Cristo, não vive não na igreja assim. Não, mas você vive na igreja, você é fanático? Não sou fanático. Estou na igreja para me manter de pé, olhando para Cristo, aleluia, louvando, agradecendo e glorificando o nome de Jesus. Porque Ele me libertou assim como Jesus libertou aquele endemoniado. Não havia esperança para ele. Eu creio que no coração daquele homem, ele já estava muito oprimido, deprimido, aleluia, porque ele comia cadáveres, ele fazia coisas horrorosas dentro do cemitério. E Jesus chega, mas quando Jesus chega, há libertação. Nós estamos no culto da libertação. Você quer ser liberto do quê? Irmão, eu não tenho vício. Mas você não tem um vício, mas também não tem, aleluia, uma comunhão com o Senhor. Não tem, você não tem com Deus, é um compromisso com o Senhor. Alguma coisa está te amarrando, alguma coisa está te impedindo para você ter um contato direto com aquele que é digno de toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Aleluia. Se nós crescemos, aleluia, e não perdêssemos a esperança, nós receberemos mais do Senhor. E a multidão apertava, e a multidão seguia, uns de longe, uns curiosos, mas uns que queriam milagres, uns queriam resposta, às vezes para alguma pergunta, outros queriam só ver o que estava acontecendo. Uns era de longe, uns era de perto, e eu acredito que os discípulos, aleluia, seguravam a multidão que tentava apertar Jesus, chegar perto de Jesus. Porque se é alguém famoso que está passando na rua, já aconteceu isso com você?
Uma vez foi um alvoroço, eu cheguei na padaria que saiu correndo, um monte de gente se batendo. Eu falei, meu Jesus, agora acabou o mundo. Jesus veio e eu não subi. Mas era só uma pessoa famosa que estava dentro do carro, que só estava acenando com a mão e saiu todo mundo correndo que nem doido atrás daquele lado. Aí era mais ou menos assim, o povo todo mundo correndo atrás de Jesus em busca de milagre, em busca de resposta, em busca de alguma coisa. Em busca, alguns era só para ver o que ele ia fazer. Dependendo do que ele fizer, eu fico. Se dependendo do que ele não fizer, eu não fico. Muitas das vezes nós somos assim. Se Deus não fizer na minha vida, se Deus não fizer, eu não sigo, eu não oro. Deus, eu não oro mais, porque o Senhor não está trabalhando. Você não está vendo Ele trabalhar. Não quer dizer que Deus não está trabalhando na tua vida. E a multidão o apertava. Aleluia, muitos angustiados, muitos aflitos, alguns alegres, alguns sorridentes, alguns cantavam, alguns choravam, aleluia, alguns perguntavam assim, ele vai dar pão para a gente como ele deu pão da outra vez? Quando Jesus fez a multiplicação de pão, que deu um pão para a multidão, mais ou menos 50 mil pessoas, no outro dia a multidão corre atrás de Jesus de novo, querendo o quê? Querendo pão. E alguns perguntam, e aí, será que ele vai dar pão? Ele tem o quê? O que ele vai fazer? Para onde ele está indo? De onde ele vem? O mais interessante do texto, que vai falar que quando Jairo encontra Cristo, ele fala da filha dele que estava doente. Mas mais interessante que em outras passagens, chega assim um coxo e fala com o Senhor, se tu quiseres, poderes ser curado. Chega um leproso, se tu quiseres, serei limpo. Outros gritam, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai e cura. Agora, Jesus nunca acompanhou nenhum. Agora Jesus acompanha Jairo. Mas por quê? Tem algum motivo, tem alguma coisa aí. Uma mulher que tinha um menino, eu acho que é um menino, não lembro, mas tinha uma criança, a criança dela era um demônio, e a criança jogava no fogo, jogava na água e dava um trabalho danado. E ela correu atrás de Jesus e chega para Jesus e fala, o meu filho está assim, sabe? Aí Jesus fala assim, viu, meu negócio aqui é com os judeus, eu vim aqui, que é para ensinar eles. Eu estou falando minhas palavras, tá? Está no texto. E Jesus fala assim, que não vai tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Mas Jesus quis dizer assim, eu estou ensinando, estou fazendo aqui o trabalho de ensinar esses judeus que eu vim para eles, eu vim dar a palavra para eles, eu vim dar cura para eles, para que através deles possa ser espalhado por toda a terra, por todas as nações, por todos os lugares. Porque Jesus veio para os judeus, aleluia. Mas a salvação é para todos nós, a salvação é para todo mundo. A cura de Cristo é para todo mundo, a libertação é para todos nós, aleluia. E ela pegou e falou, mas né, a gente come das migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou, vai, ele já está curado, já saiu do demônio. Na mesma hora saiu, mas Jesus não acompanhou. Agora aqui vai acompanhar por quê? Porque Jesus sabia que tinha algo diferente acontecendo. Era necessário que a menina fosse curada assim, mas porque Jesus só com uma palavra não disse assim, ó, pode ir, ela está curada, vai lá. Porque ele se prostrou. Que a primeira coisa que ele fez, ele fala, mestre, ele dobra. E quando é se prostrar, judeu quando se prostra, ele deita no chão com a cara no chão. Não é curvado. Curvado é o jeito que nós oramos curvado, de joelho é curvado. Prostrado você pode procurar para saber. Prostrado é deitado com a cara no chão. Um homem que era príncipe dos sacerdotes, um homem que era governador do templo, ele cuidava dali, ele era um homem de status, de dinheiro, era um homem que era visto por todo mundo. Aí chega no meio da multidão, o cara debruça no chão e pede para o Senhor que acompanhe ele, porque a irmã dele está doente. Aleluia. E Jesus vai. Mas porque Jesus era necessário que acontecesse algo, porque Jesus tinha algo para fazer, tinha algo além daquilo que ninguém via. Quem ia imaginar que uma mulher há 12 anos, e a menina de Jairo tinha 12 anos, há 12 anos sofria do fluxo de sangue, isso todos nós já conhecemos, mas sabe o que eu costumo fazer? Eu costumo me colocar no lugar da pessoa. Quando os judeus tinham um costume assim, uma mulher naqueles dias, né, nas suas regras, ela não podia tocar em nada. Nas coisas, em nada. Ela não podia tocar em nada, ela tinha que ficar no lugar, naquele cantinho só e pronto, e longe de todo mundo. Isso no normal, tá? Até que passasse isso. Essa mulher era constante, então ela não podia tocar em nada, podia participar de nada, não podia falar com ninguém, ela não podia ver os parentes dela, ela não podia fazer nada. Ela era colocada numa casa e ela ficava reclusa.
social. Agora pense você ficar preso dentro da tua casa, sem poder sair para lugar nenhum, sem poder ver ninguém. Aleluia. A tristeza, e quantas vezes essa mulher não chorou, aleluia, agoniada, angustiada, sem ter esperança para a vida dela. Só que um nome acima de todos os nomes chega ao ouvido dela: Jesus. E ele vai passar. E ele vai passar. E essa mulher faz o que a multidão não faz. A multidão olha de longe, a multidão aperta de longe, uns querendo ver o que ele podia fazer, outros querendo ver o que ele, aleluia, ia fazer, outros só simplesmente estavam ali por estar, porque está todo mundo socorrendo, sai correndo junto. Cheguei junto aqui, só curioso. Mas ela não, ela falou: eu só quero encostar, eu só quero tocar, eu só quero tocar. Ela vai dizer no texto, aleluia, se eu somente tocar. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, ó. Chegando aqui, eu acho que é o 43. Uma mulher que tinha 12 anos, todo sustento com os médicos, chegando por detrás dele, e às vezes imediato ao tocou com fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? Na versão de Lucas não vai dizer, mas na versão de Marcos e de Mateus, porque esse texto passa nos três livros, vai dizer, de Marcos e de Mateus, vai dizer que ela disse: se tão somente só eu tocar. Sabe o que eu vou encerrar daqui 5 minutos, mas sabe o que eu acho mais interessante? É que nós estamos na igreja, nós servimos, falamos que servimos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, viemos na sexta, na quarta, no domingo, escola bíblica dominical, né? O pastor fala assim: temos que orar, temos que consagrar, temos que ler a Bíblia, temos que buscar o Senhor, temos que ser firme, temos que ser constante. Mas às vezes a gente passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, como essa mulher que passou-se 12 anos. Às vezes você tem 30 anos de crente e não viu o sobrenatural de Deus na tua vida. Às vezes você tem 30 anos de crente e não sentiu o mover do Espírito Santo na tua vida, até que a sua carne começa a tremer, aleluia. E quando você ora por alguém, a pessoa começa a chorar, e no outro dia ela diz para você assim: ó, o Senhor entrou na minha causa, porque Deus te ungiu. Aleluia. Mas por quê? Porque hoje nós estamos em um tempo que não queremos renunciar. Essa mulher renunciou. Sabe o que ela renunciou? A própria vida. O que aconteceria com ela quando alguém se pegasse ela no meio do povo, tocando em um mestre? Se ela não podia tocar em um objeto, quanto mais em alguém, ainda mais sendo Jesus, sendo mestre. E Jesus era chamado de mestre. Sendo mestre, tendo uma patente, supõe assim, sendo acima, né? Um líder. Ela não podia tocar, é como se fosse santo. Ela podia tocar, e ela sendo impura, de acordo com o costume judaico, ela sabendo que ela era impura, ela podia pensar: se eu toco nele, eu vou tornar ele impuro. Mas não, há um pouco de esperança. Não. Diz que ele cura leproso, ele cura enfermidade, diz que ele cura, e ele vai me tirar desse sofrimento, desse ciclo que entra ano e sai ano e nada muda, fica a mesma coisa, aleluia, eu amarrado e eu preso, aleluia, ela falando: e eu amarrada e eu presa a essa doença que não me deixa fazer nada, não deixa eu adorar, não deixa eu ver meus parentes, aleluia. E muitas das vezes você está amarrado, uma televisão ou qualquer outra coisa que seja, não sei o que te amarra, Jesus sabe, o Espírito Santo também, aleluia. Mas alguma coisa está te amarrando para que você não sirva ao Senhor melhor, para que você não sirva ao Senhor de uma forma que o Espírito Santo possa encher esse vaso, que é você é um vaso precioso na mão do Senhor. Irmão, já ouviu um monte de vezes isso? Que eu sou um vaso precioso do Senhor, mas nada acontece. Não acontece porque o teu vaso está rachado, o teu vaso está quebrado, o meu vaso pode estar quebrado. E aleluia, quando Deus começa a derramar do azeite, ele começa a sair pela rachadura. Tem que tampar essa rachadura. Ora mais, busca mais, santifica mais, entra mais na presença do Senhor. Olha menos para quem está vestido ou não está vestido, se está com a roupa bonita ou não está com a roupa bonita. Olha menos para o irmão que falou mal de mim ou não falou, ou se o irmão prega bem ou se o irmão prega mal. Olha menos. Parar de ser como a multidão que seguia só para olhar Jesus e começar a tocar naquele que te levantou e te remiu.
seus problemas, a bagagem com que ela carregava no meio daquela multidão, aleluia, procurando um meio de conseguir simplesmente tocar em Cristo. Ela fez tudo o que ela pôde, mesmo podendo ser pega e ser apedrejada, ali mesmo, naquele local ela poderia ser morta, porque se alguém descobre que ela era impura, uma mulher de fluxo de sangue, ela seria apedrejada naquele lugar, ela morreria ali. Mas ela abre mão. Sabe para que ela abre mão? Só tocar. Eu quero só tocar em Jesus. Nós falamos de Jesus e não tocamos em Cristo. Nós lemos a palavra do Senhor e não sentimos mais nada. Nós oramos e não sentimos mais nada. Ia subir as terras. Aí você e nós estamos, muitas vezes seco. Nós estamos assim, de maneira que derramamos uma lágrima na presença de Jesus. A não ser que venha um marchando na sua direção, aí você desabe chorar. Porque vem vindo um para colocar a mão, mas Jesus está falando na tua palavra. Ora, busca, eu quero comunhão, eu quero santificação, eu quero ouvir a sua voz, aleluia, falando comigo. Jesus, não dá mais. Jesus, eu quero tocar em ti. Eu estou sentindo que o Senhor está longe, que o Senhor não está perto. Aleluia, eu não sinto mais o abraçado do teu Espírito Santo. E quando eu oro, eu não sinto a tua presença. E quando eu falo de ti, eu não sinto alegria. E quando eu vou na tua casa, eu vou obrigado, eu vou forçado. Aleluia, chamando na minha súbia. Aleluia. E essa mulher enfrenta todos os problemas e ela toca em Cristo. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Aí você começa a orar mais. Aí você começa a jejuar mais. Você começa mais a prestar atenção na palavra. Aí você começa a vir na escola bíblica dominical. Aleluia. E aí você começa a sentir algo diferente. Não, peraí, tem algo diferente. Por quê? Não, eu não estou olhando mais para o irmão da direita nem para a esquerda. Agora eu estou olhando para Cristo. E algo está acontecendo diferente. Como assim, meu irmão? O que você está sentindo? É que eu estou sentindo que o negócio está me mexendo. É para lá, é para cá. Eu estou sentindo você ficar parado, não. Daqui a pouco eu vou sair pulando e começar a falar em mistério com o Senhor. Aleluia, não é errado falar em mistério. Tem muita gente que recebeu o dom do Espírito Santo de falar em línguas e o enterrou. E o fechou e não deixa em que o Espírito Santo edifique a vida dele. Porque quando nós falamos em línguas, somos edificados pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o que está te prendendo. Aleluia. Eu não sei o que está te amarrando. Eu não sei. Não, meu irmão, não tem nada me amarrando, tem não? Será mesmo? Hoje, se nós ligamos a televisão, só tem um que não presta. E a primeira coisa que a gente faz, que nós todos fazemos, ou chega no trabalho, ou chega de qualquer lugar, é sentar na frente do sofá, sentar na frente da televisão e ligar a televisão. É mais fácil nós todos maratonar uma série do que lermos um versículo da Bíblia. É mais fácil, aleluia, nós deitarmos para tirar um cochilo e antes de dormir ficar 40, 50 minutos ou 1h30 vendo vídeos engraçados no Facebook, do que dobrar o joelho por 10 minutos de madrugada e falar: Jesus, a fila é menor de madrugada, eu estou na tua presença, Senhor, eu não quero pedir nada, eu só quero te adorar, eu só quero sentir a alegria aqui dentro do teu Espírito Santo me enchendo, para que eu possa amanhecer no outro dia cheio do Espírito Santo. E quando alguém olhar para mim, dizer assim: eu quero isso que você tem, e eu possa dizer que tu és grande, que tu és santo, que tu és bom, Jesus. Aleluia. E eu quero terminar e agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Mas antes disso eu quero fazer uma oração rápida e breve, que o tempo já deu, pastor. O pastor vai puxar meu paletó. Vamos ficar de pé, só vou fazer uma oração, aleluia, pedindo ao Senhor que nos liberte de qualquer coisa que possa estar amarrando e nos prendendo, de sermos mais usados na presença do Senhor. Amém? Oramos ao Senhor, soberano e exaltado Deus. Espírito Santo, Deus, eu disse o que o Senhor tinha para dizer para a tua igreja. Jesus, tu conheces o deitar e o levantar de cada um neste lugar. Jesus, todo mal, toda obra ao contrário caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Senhor, que no teu nome há poder. Assim como aquela mulher tocou o Senhor em ti, nós queremos tocar simplesmente, ou simplesmente olhar para ti e ver a tua glória, Senhor. Queremos sentir a tua presença e que o teu Espírito
Santo possa encher cada um neste lugar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda obra ao contrário, todo mal, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus.